Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de resumo bíblico e hoje nós vamos falar do profeta Amós. Amós que ocupa o terceiro lugar na categoria de profetas menores, né? O livro de Amós, ele leva o nome daquele que recebeu a profecia e a escreveu. Amós significa carga ou aquele que carrega um fardo. E, embora tenha sido contemporâneo de Isaías e tenha um nome, né, igual ao do pai do profeta Isaías, foi contemporâneo dele, inclusive, Amós não pode ser confundido com ele. Em sua época de atuação, Jonas, Isaías e Oséias também profetizavam, mas diferente dos demais, Amós não era de linhagem nobre e nem sacerdotal. Ele se identificava como nascido na cidade de Tecoa, um clã que fica a 15 quilômetros de Jerusalém, pastor de ovelhas e colhedor de sicômoro. Seus escritos indicam que Amós profetizou em meados do século 8, enquanto o rei Uzias de Judá e Jeroboão II de Israel reinava. Nascido na tribo de Judá, Amós foi chamado por Deus para pregar para as tribos do norte de Israel, ou seja, ele nasce no reino do sul, mas prega para as tribos do reino do norte. A gente pode considerar que ele poderia ser uma espécie de missionário? É possível. Ele saiu da sua terra para pregar. Embora fosse o mesmo povo, as características de Judá e Israel não eram tão semelhantes assim. Israel, eles tinham a tendência à idolatria, enquanto Judá, apesar de também ser idólatra, eles tinham a tendência a buscar mais a Deus. O povo de Judá era da linhagem de Davi, então eles tinham uma consciência espiritual muito mais firmada do que Israel. Embora Israel experimentasse um tempo de paz devido ao excelente trabalho que o rei Jeroboão II estava fazendo, seguindo os passos de seu pai, Joás, né? E também por causa da conversão de Nínive, que foi a cidade que Jonas ganhou, né, para Deus através da sua pregação. Então, esses dois fatores, Jeroboão vinha fazendo um excelente trabalho em Israel, e isso trouxe paz, e Nínive havia se convertido. Nínive, que era um povo obstinado, obcecado por sangue, né? O profeta Jonas, na mesma época de Amós, prega para Nínive, mesmo contra a sua vontade. Nínive se arrepende e aquela terra, né, as pessoas que viviam em volta de Nínive, experimenta 100 anos de paz. Ou seja, Nínive era um dos principais causadores de batalhas da sua época. Israel ainda vivia constante ameaça provinda da Síria. Então, apesar da paz vinda de Nínive, apesar da paz vinda da boa gestão do rei Jeroboão, Israel ainda era ameaçado pela Síria. Apesar da paz política, Israel passava pela decadência moral e da corrupção. E sua mensagem continha dois fatores principais: a ausência de uma adoração verdadeira e a injustiça. Apesar da repreensão e do aviso que a justiça de Deus puniria o seu povo, sua mensagem também estava impregnada de esperança para os remanescentes. Então, não diferente dos outros profetas, Amós ele traz um alerta para o povo de Deus, né? Naquele período, Israel experimentava a paz e as pessoas diziam que iam ao templo para adorar. E a forma como elas reagiam parecia mesmo uma adoração. Mas Amós ele vai trazer para essas pessoas uma consciência de que a adoração não era verdadeira. Que Deus ele não aceita a adoração de corações corruptos, de corações que são avessos à vontade dele, que não conseguem realizar a vontade do Senhor por causa da injustiça. Então, ele vai bater forte nesses fatos e vai, inclusive, conclamar aos remanescentes: olha, olhem com esperança para o Senhor, volte-se para Ele, porque apesar da justiça ser derramada em forma de repreensão, o Senhor não rejeita aquele coração que o busca com sinceridade. Então, essa é a mensagem de Amós. E se você gostou desse podcast, eu tenho certeza que você tem o nosso perfil. Venha fazer parte dessa família e entender com mais facilidade a vida cristã. Né? Neste canal, a gente fala sobre muitos temas, inclusive família pastoral, esposa de pastor, filho de pastor, como abrir ministérios na sua igreja, a história da escola bíblica dominical, e são muitos assuntos pertinentes à vida cristã. Se você quer entender um pouquinho mais, eu tento passar essas mensagens de forma bem fácil. Então, fica com a gente, clica aí
like, né? Deixa o seu joinha, se inscreve, aperta no sininho para receber as nossas notificações e vem fazer parte dessa grande família.